É uma alegria estarmos aqui pela primeira vez. Nós somos do Grupo Espírita Recanto de Paz de Ipiguá, mas moramos aqui em São José do Rio Preto. Nós dirigimos esse grupo há 19 anos, Valdir. Eu digo nós porque o esposo que me tolera está ali. E ultimamente está me tolerando muito. Que acho que estou entrando já quase na menopausa, então fica com os ânimos à flor da pele. E ele aqui está, como sempre, nos acompanhando. Nós trabalhamos em Ipiguá porque não tinha casa espírita. E é uma cidade pequena. E a PV Tour tem horários que, dependendo, não dá para as pessoas de lá vir até Rio Preto e voltar em tempo hábil para suas casas. Então nós, mais um grupo um casal amigo, Wilson e Verônica, nos ajudaram a fundar o grupo e lá nós estamos há 19 anos. Dentro da cidade é a única casa espírita. Depois surgiram outras nos sítios, na verdade nos sítios, nas chácaras, mais 2. Em chácaras entre Rio Preto e Ipiguá. Mas dentro da cidade, Grupo Espírita apenas o nosso. E fica aberto o convite, quem quiser visitar uma casa pequenina, porque lá, apesar de ter sido distrito de Rio Preto, hoje não é mais, mas é uma cidade pequena. Então trazemos o abraço fraterno dessa casa muito pequena, mas muito amorosa, com muita fraternidade. E agradecemos já de antemão ao convite de aqui estarmos em torno do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nesses momentos tumultuosos de transição, só o Evangelho é capaz, lucidamente refletido e estudado, de nos sustentar. E é isso que faremos na noite de hoje. Uma explanação, usando a ferramenta da doutrina espírita, que é muito lúcida, muito profunda, de uma das parábolas mais conhecidas, mas que a gente ensina até na evangelização infantil. No entanto, nós vamos verificar que, através do estudo minucioso do Evangelho que a doutrina espírita nos permite, a abordagem espiritual é de profundeza. Nós vamos tentar, com a nossa pouca capacidade, passar isso. Mas quem se interessar pelo estudo, nós teremos mais para estar até fornecendo via e-mail ou referências de outros estudos. Antes de entrarmos nessa parábola, nós vamos iniciar com a conversa anterior que Jesus teve com o doutor da lei, que motivou Jesus a falar essa parábola. Essa narrativa está descrita em Lucas, no evangelista Lucas, capítulo 10. Versículos 30 a 37. Então, inicia o evangelista ambientando a fala de Jesus com o doutor da lei. E antes que a gente fale propriamente o que o Lucas disse, vamos tentar situar o que é doutor da lei. Porque estudar evangelho lucidamente é entender as circunstâncias, as pessoas, os lugares onde aconteceram, onde Jesus exemplificou. Tudo tem significado extremamente importante e atualíssimo para os nossos dias. Doutor da lei. Há 2000 anos atrás era um misto de poder executivo, legislativo e executivo. Porque o doutor da lei, ele é quem executava as leis mosaicas, formulava novas leis quando necessário, porque dificuldades humanas ocorrem dos diferentes matizes, e ainda executava, falava assim, ó, a lei vai ser aplicada dessa forma ou daquela para aquela pessoa. É uma criatura que estuda no mínimo 10 anos da sua vida, no mínimo, as leis mosaicas. Então é uma criatura da época altamente referenciada no que se refere a conhecimento. Altamente importante na sociedade da época também. Lucas, então, diz assim, que eis que se levantou um doutor da lei, tentando, olha o detalhe, qual que é a finalidade de muitas vezes de quem se reveste dos títulos sem executar o título na sua humildade? Por exemplo, vou dar o exemplo, que seja professor,
Mas se não for professor daquele que garra, que ensina com carinho, com amor, se torna aquele arrogante. Esse doutor da lei, o perfil dele era isso. Porque a vontade dele, a intenção dele era tentar a Jesus. Lucas deixou registrado no Evangelho. E disse assim para o mestre: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mas vemos aí também que o doutor não era bobo nem nada. Porque como é que ele se refere a Jesus? Mestre? Se refere a mestre porque sabia que ali diante dele tinha uma criatura que era altamente gabaritada, por poderes que ele não tinha. Por isso ele se colocava na posição de discípulo. Porque discípulo é todo aquele que se mira num mestre. E a partir do momento que ele chamou de mestre, ele estava reconhecendo a grandeza daquela alma crística que ali estava diante dele. Então faz a pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Então já sabia algo. Porque não é qualquer um que pergunta: o que é necessário para que eu tenha felicidade perene, vida abundante, vida eterna? Veja que a pergunta é muito profunda. Então não era uma pessoa desprivilegiada de conhecimentos. Diz o evangelista Lucas que Jesus, diante dessa criatura, dessa circunstância, dessa pergunta, volta-se para o doutor da lei e diz assim: que está escrito na lei? Como a lês? Duas perguntas, devolve Jesus para aquela única pergunta. E isso é característico de espíritos lúcidos. Não é que nem nós que achamos que sabemos as coisas e diante de uma pergunta a gente despeja tudo. A gente não sabe quem que é aquela criatura que está ali na nossa frente. Qual é o nível de gabaritação dele, de conhecimento, de entendimento. Às vezes a gente vai precisar falar igual uma criança, simbolicamente, comparativamente. Às vezes vamos ter que falar de igual para igual, lucidamente, abstratamente, porque ele tem capacidade. Então aqui Jesus mostra o ser crístico que tem tudo no mais alto grau. E ele era o pedagogo. Jesus é o maior pedagogo que nós tivemos na Terra. Que diante de uma pergunta de um discípulo, primeiro sente, em primeiro lugar, qual é o nível de aquisição dele. Em primeiro lugar. Segundo lugar, e aqui entra o maior psicólogo da Terra. Porque ao devolver a pergunta para a criatura, faz a criatura pensar. Porque a criatura sabia a resposta. Porque se ele sabe que ele é herdeiro do que ele faz, o doutor da lei sabia ou não sabia? Então por que pergunta? E aí a gente traz para os nossos dias. Porque estudar evangelho sem trazer para os nossos dias vai ficar algo distante e longínquo. E o evangelho de Jesus é atualíssimo. É para os nossos dias. E aí nós trazemos a pergunta para nós. E antes de trazer para nós, dou até um exemplo do dia a dia. Em casa, crianças. Duas, normalmente, filhos. E a gente manda assim: fulano vai lavar a louça. Ele vai? Não lhe taca uma série de perguntas. Por que eu? Por que não fulano? Qual que é o perfil de criança biológica, física? Perguntar para não fazer. Qual que é nosso perfil de crianças espirituais? Que ainda não assumimos a nossa parte, porque saber a gente já sabe. Diz o livro dos Espíritos que começará o estudo aqui. É um manancial enorme de conhecimento. Quem puder, participe do estudo. É os estudos que nos libertarão. Disse Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará dos medos, das tensões, da ignorância, e com isso viveremos mais plenamente. Diz a pergunta do livro dos Espíritos: onde é que está gravada a lei de Deus? Kardec fez essa pergunta para os espíritos superiores porque é assim, para facilitar nosso serviço. Porque se estivesse num livro, a gente carregava o livro debaixo dos braços.
resposta dos espíritos superiores. A lei de Deus está na consciência. Então todos nós temos a resposta. Se bobear, todos nós, isso que eu estou falando, já sabemos. Por que não fazemos? Porque somos igual crianças, só que crianças espirituais, num corpo biológico já adulto. De ficar perguntando, criando confusão, criando celeuma, criando dificuldades para não fazermos. Igual a criança lá que fica se esquivando. Então o doutor da lei é esse perfil nosso da humanidade da Terra. Então fiquemos atentos a nós. Se estamos perguntando demais, é porque não estamos com vontade de assumir a nossa parte e fazer. Então tenhamos consciência. Tomemos consciência. Olha só que expressão bonita. Tomar consciência quer dizer que eu já tenho. É só ter consciência dela, né? Por isso, então, que Jesus faz essas perguntas. Que está escrito na lei e como a lês? Aí entra o Jesus crístico espiritual, nos ensinando a sutileza das coisas. Duas perguntas, por quê? Porque uma coisa é ler a lei, e outra coisa é interpretar a lei. Por isso que Jesus faz duas perguntas. Presta atenção na sutileza. Que está escrito na lei? Todos conhecem. Se bobear, tem gente que tem a Bíblia decorada. Mas como é que interpreta? Como é que lê? Como é que entende? E mais do que isso, como é que reflete, medita e aplica? Esse é o grande diferencial. Porque saber, nós temos muito cultos que sabem. No entanto, predomina o orgulho, o egoísmo, a vaidade. E nem ficam tão grandes diante dos olhos espirituais. Então, olha que beleza que é esse Cristo que nos guia. Um ser crístico iluminado, que há 4 bilhões de anos atrás já era Cristo. Livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, que descreve a trajetória da formação do planeta Terra e da composição da humanidade da Terra. Dos exilados de Capela, que aqui vieram, dos autóctones que aqui desenvolveram. Capítulo inicial. Das mãos augustas do Pai, Jesus recebe a porção de nebulosa que, com seu imenso amor, edificou, mediante as forças cosmogônicas, esse planeta que aqui nós temos, que no universo é conhecido como um abençoado educandário. Porque a cara de uma escola é o seu diretor que dá. O nosso diretor, o nosso Cristo, aquele que tomou para si, avocou para si, no mínimo, umas 25 bilhões de almas, é um pastor, é um educador, que nos prometeu que estaria conosco até os finais dos tempos. E que 4 bilhões e meio de anos atrás já criava junto com Deus. Ou seja, estamos ou não estamos bem orientados? Estamos. Continuando a parábola, só para qualificar, né, o que é o doutor da lei, que nada mais é do que nós, da humanidade da Terra, diante de um ser crístico ali ensinando, que é o nosso mestre, que conhecemos como Jesus. Cristo, segundo a definição de Allan Kardec, na escala gradativa dos seres espirituais, dos espíritos, é o ser puro na mais alta qualidade evolutiva. Aqueles que já criam junto com Deus, criam mundos, co-criando com Deus como o planeta Terra. Continuando a fala entre o doutor da lei, mediante as duas perguntas que Jesus fez, e agora nós vamos avaliar se o doutor da lei conhecia a lei. Agora é a resposta do doutor da lei, que quem não olha, não lê, não estuda e não reflete o evangelho
com essas ferramentas da doutrina espírita, pode até pensar que é Jesus falando, porque olha a resposta que o doutor da lei deu. E respondendo a Jesus, disse, para conseguir, não vamos perder o começo, hein? Como é que faz para conseguir a vida eterna? Lembra-se? Pergunta dele. Como é que você lê a lei? Jesus pergunta, e ele responde. Para conseguir a vida eterna, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Doutor da lei sabia ou não sabia? Nós da humanidade da Terra sabemos ou não sabemos como é que se consegue a vida eterna? É uma resposta completa. Por isso que Jesus veio e falou assim, eu não vim destruir a lei, vocês já sabem a lei. A lei do amor, esse amor universal e não exclusivista. Se bobear, rigidamente, nós já conhecemos, não há 2000 anos com Jesus, nós já conhecemos há pelo menos uns 4000 anos, porque Moisés já tinha isso. Vamos debulhar essa fala do doutor da lei para entender o que é conseguir a vida eterna, porque depois vem Jesus trabalhando conosco como crianças espirituais e conta a parábola mostrando como é que é aplicar isso. Então, o doutor da lei fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma e com todas as suas forças. Dá para verificar que são 3 modos, maneiras, 3 aspectos que a gente tem que prestar muita atenção, refletir, meditar, sentir e aplicar. Amar de coração e amar de entendimento. Por que não podemos dissociar essas 2 coisas? Porque se formos extremistas para um lado ou para o outro, podemos falhar. Exemplo, amar de coração, se for só de coração, sem entendimento, acontece o que acontece nas escolas. Uma criança briga e vai lá a mãe brigar com outra criança, com a mãe da outra criança, com a diretora da escola, porque a gente já se viu, meu filho é melhor de todos. Isso é amar só de coração. Agora, amar de coração com entendimento, a mãe vai partir do seguinte princípio. Quando um não quer, 2 não brigam. Não é o ditado popular? Sábio? De vivência, de experiência, de empirismo. E ela vai, então, apurar as circunstâncias, os fatos. Isso é que é amar de coração e entendimento. Aliás, estão vendo que eu estou fazendo gestos. Quando a gente fala de coração, situa aqui. Quando fala de entendimento, situa aqui, que é a mente. A natureza é tão sábia que colocou a sede das 2 coisas, quem em primeiro lugar que é para comandar? A razão. A razão tem que comandar o sentimento. Podem verificar, na vida de vocês ou das circunstâncias que os acompanham, quando é que se entra nas piores esparrelas? É pela razão ou é pelo sentimento? Então a razão tem que ser nosso condutor. Mas também só razão não é positivo. Tanto é que existem os chamados céticos. É só razão, não tem sentimento. Então as 2 coisas, no equilíbrio perfeito, é que vai nos conduzir mais adequadamente a errarmos menos. Amar de toda a alma. O que é amar de alma? Vamos recorrer à codificação novamente de Allan Kardec. Qual que é a definição de alma? Tem uma sutil diferença entre alma e espírito. Kardec nos coloca que espírito é o ser sem corpo físico. Então, lembrando-nos aqui com carinho dos nossos parentes, amigos que já partiram. E agora nos lembramos com carinho o dirigente dessa casa, que não tivemos oportunidade de conhecer pessoalmente, mas que tivemos o carinho de vibrar. E aí a gente pensa, ele é espírito. Porque está sem corpo de carne. E a alma, segundo Kardec,
É aquele princípio inteligente, aquele ser que ama, que sente, que não se perde com a perda do corpo físico, que mantém toda a sua estrutura intrínseca, porque o Velho Testamento está correto. Existe uma única vida apenas, mas várias existências. Não desabone nada ao processo de reencarnação. Reencarnação são experiências, não vidas diferentes. A vida é uma só. Ninguém por desencarnar muda na essência. Era ruim e fica bom de repente, ou era bom e fica ruim. Não tem isso. É uma continuidade, porque a vida é uma só. As experiências, as existências é que são várias. Para que venhamos a ampliar os nossos aprendizados. Ora renascendo de uma forma, ora de outra. E Emmanuel, pela psicografia do Chico, nos fala que a gente já encarnou em todos os pontos da Terra. Já falamos todas as línguas. Já visitamos pela reencarnação as casas mais humildes aos palácios. Então a vida é uma só, mas as existências são várias. Tudo isso para a gente qualificar o que é alma. A alma é o ser revestido de carne. Qual que é a finalidade? Aprender, operar, agir. Então amar com toda a alma é amar fazendo. Não é amar daquele entendimento que os religiosos no passado tinham de ficar dentro do mosteiro ou vibrando pela humanidade da Terra. Só. Muito justo vibrar. Mas Jesus nos ensinou. Vibrar, descer e agir na humanidade. Não se afastar dela. Isso a gente vê no ensinamento do Zaqueu. Lembra do Zaqueu? Um baixinho queria conhecer Jesus. Aí Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Aí Jesus chega até ele e fala assim: Zaqueu, desce-te, desce. Hoje cabe me hospedar na sua casa. Então, mais ou menos assim, para vermos Jesus, para sentirmos Jesus, a gente sobe. Vibra, faz prece, mas para estar com Ele é igual Zaqueu. Descer e trabalhar e operar. Não é ficar no alto, na contemplação. Contemplação faz parte, reanima as energias, reabastece nossos vínculos com a espiritualidade superior. Mas é no dia a dia, no trabalho, no lar, é que nós estamos com Jesus. Porque Ele não fica distanciado de nós. Amar, então, com toda a alma é amar operando, é um amor operante, fazendo, exercitando. Como o próprio nome fala, exercitar e fazer. Né? E amar com todas as forças. Forças, vou dar até um exemplo para a gente entender essa questão de força. Quando tem algum problema assim na família, e a gente está reunido lá em grupo familiar, e um apresenta um problema, aí um familiar encosta assim no outro, cutuca e fala assim: nós precisamos dar uma força para o fulano, né? E essa força muitas vezes é até um auxílio do ponto de vista financeiro. Tem uma mensagem muito bonita de Emmanuel chamada remuneração espiritual. Emmanuel nos qualifica que parte do que é vinculado via pagamento, salário, parte daquilo já vem acrescido do que compete colaborar com o mais próximo. Entendendo que o mais próximo é aquele que está próximo. Não é só fazer o depósito para aquele que está distante. Próximo é aquele que a circunstância da vida nos traz, que nos coloca embaixo do mesmo teto, no ambiente de trabalho, na comunidade, no grupo de oração. Deu para ter uma ideia do que é amar desses 3 pontos de vista? Mas como eu sou muito perfeita para explicar, vem Jesus e explica, tá? No versículo seguinte de Lucas, então Jesus fala assim: disse bem, respondeste bem, faze isso e viverás. Olha só o pedagogo, né? Estimula, motiva, tá certinho. Agora vai e faz. Vai e faz. Aí você, como se fosse uma construção que você passasse o cimento. Aí a construção não destrói nunca mais. Mas ainda o doutor da lei, tal qual nós, na humanidade da Terra, volta a perguntar. Novamente. E fala assim: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo,
disse a Jesus: e quem é meu próximo? Porque na fala dele falava que amar o Deus de todo entendimento, coração, força, alma, e ao próximo como assim? Aí, bom, eu não quero fazer, né? Pergunta de novo: quem que é meu próximo? Aí vem Jesus, então, e narra a parábola em que não só qualifica, identifica quem é o próximo, como também dá exemplo o que é amar de força, amar de entendimento, amar de coração e amar de alma. Qual é essa parábola? Parábola do bom samaritano. Esse é um verdadeiro tratado da espiritualidade superior de Deus para conosco, para nos ensinar como é que é agir, como é que é operar no bem, auxiliar o outro para que a gente seja auxiliado. E a parábola, rapidinha, mas depois nós vamos extrair a essência dela. Para quem não se lembra, um certo homem descia de Jerusalém a Jericó e encontrou no meio do caminho assaltantes. E esses assaltantes o roubaram e deixaram-lhe seminu, não, deixaram-lhe nu e semi-morto. E foram embora. E vinha pelo mesmo caminho um sacerdote que, olhando o caído, passou longe. Pelo mesmo caminho, falando Jesus, repetindo nas parábolas verdades universais, diz que vinha um Levi. E esse Levi, vendo o caído, passou de longe. Mas também passava por ali um samaritano que, vendo-o caído, moveu-se por ele por íntima compaixão. Aproximou-se dele, desceu da sua montaria, observou, atendeu, passando vinho nas suas feridas, azeite, cobrindo as feridas com ataduras. Pegou o caído, colocou na sua montaria, levou para uma estalagem. Chegando na estalagem, ali se ao hospedar. Preciso continuar a viagem. Preciso partir. Deixo 2 denários para as despesas que ele tiver. E na volta, quando voltar da minha viagem, compensarei, né, o estalageiro. O que mais ele gastar? E aí Jesus se volta para o doutor da lei e fala assim: qual deles, pois, amou? Aí o doutor da lei fala: é claro que o samaritano. Mas vamos debulhar essa parábola à luz da doutrina espírita lúcida e tirar o simbolismo com a ferramenta das obras luminares de Emmanuel pela psicografia do Chico. Segundo o estudo minucioso do Evangelho, os lugares têm significado. Vamos à parábola? Um homem desceu de Jerusalém para Jericó. Descer mostra que Jerusalém está em cima, Jericó está embaixo. Até hoje a gente sabe como que é Jerusalém. Todo mundo acompanha aí. Como que é a cidade de Jerusalém? Qual que é o perfil que marca ela? Diferentes povos, diferentes culturas, que lá se dirigem por conta do quê? Da religiosidade. É judeu, é protestante, é muçulmano, é católico. Todos têm Jerusalém como referência de espiritualidade. E Jericó. Jericó é uma cidade comercial, tanto é que a gente nem conhece. Naquela época de Jesus, cercada de muros, porque ladrões assaltavam, lá corria dinheiro. Troca, venda, tudo que era da área comercial era ali em Jericó. Mas Jesus ia falar, ensinar, sem que trouxéssemos para os nossos dias? Não. Não temos em Rio Preto, Jerusalém e Jericó, cidade. Mas qual que é o simbolismo? O
que tem por trás de Jerusalém? Podemos considerar Jerusalém, por exemplo, a casa, o semeador? Mas que não seja coisa física, porque Jesus não nos limitaria em apenas coisas físicas. Não podemos sair daqui com a Jerusalém em nós, vibrando no padrão da espiritualidade que estamos vivenciando e relembrando ao Mestre Jesus. E a hora que saímos daqui, se nós empanarmos, tamponarmos esse conhecimento, essas vibrações que aqui estamos vinculando, se não meditarmos nesses ensinamentos de Jesus, se não aplicarmos e nos vincularmos à materialidade do dia a dia. Trabalho profissional de 8 a 12 horas, passar por cima do colega de trabalho, porque eu quero aquele emprego mais do que o outro. Isso aí está na Jericó. E esse homem? Olha a sutileza do que Jesus falou. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. É só aquele homem? Que homem é esse? Que nome que ele tinha? De que tribo que ele era? Não dava nem para saber, porque ele ficou nu depois do assalto. O que Jesus quis falar com esse homem? Que pode ser qualquer um de nós. Depende. Aonde nós queremos nos aliar, nos filiar, nos manter? Na Jerusalém, e não estamos aqui falando de lugar, estamos falando em padrão vibratório. Podemos estar em casa na Jerusalém, no trabalho na Jerusalém, na fila do banco, e estarmos na Jerusalém. Porque é dentro de nós. Jesus nos falou isso, não procure o reino de Deus aqui ou acolá. Se alguém, os falsos profetas, falar que está aqui e acolá, não acredite, porque ele está dentro de vós. Então nós é que temos que situar o ponto de equilíbrio dentro de nós. E nós vamos conseguir isso estudando o Evangelho, refletindo. Se alguém tem dificuldade, não fique preocupado. Por isso que tem as casas espíritas, os livros para a gente levar para casa, para levar Jerusalém junto conosco, né? Pelo menos a maior parte do dia. Vamos continuar a parábola. Então, um homem descia de Jerusalém a Jericó. O que aconteceu com ele? O que acontece conosco quando só buscamos a materialidade, somente a Jericó? Assaltados. Assaltados por quem ou por o quê? Essas perguntas a gente tem que se fazer nos ensinos de Jesus. Nós espíritas podemos falar com muita sinceridade, podemos até pensar em assalto dos obsessores. E quem trabalha na casa espírita, no atendimento fraterno, sabe o quanto chega semi-morto uma criatura obsediada. Porque obsessão é vinculação vibratória. Onde vibra, não tem uma frase do André Luiz assim? Me diga o que pensa, que eu digo suas companhias espirituais. Então, por sintonia. Se a gente carrega Jerusalém, vamos ter companhias de Jerusalém com a gente. Agora, se nos filiamos, nos inscrevemos, nos apegamos na Jericó, as companhias serão da Jericó. E cedo ou tarde, porque ninguém é ser material. Olha só a reflexão. Somos seres espirituais fazendo experiência na materialidade. Então nós temos que discernir que a materialidade é ferramenta. E como toda ferramenta pode ser boa ou ruim, como o copo. Beleza de ferramenta se eu utilizar para descenetar. Mas e se eu usar essa ferramenta e jogar água nela? A ferramenta será ruim. Então, ferramenta. Tudo na nossa vida é ferramenta. A família, o trabalho profissional, que posição social que nós temos, é ferramenta. Ela, como nós usarmos o dinheiro, o carro, a casa, como usarmos essa ferramenta que vai qualificar as nossas companhias espirituais. Esse homem, então, bem caracterizado, ia da Jerusalém para Jericó, mostrava a finalidade, ele estava indo, ele queria, ele estava consciente, eu quero ir. Enquanto que os outros 3 personagens da parábola estavam de passagem. Estavam passando, igual nós, peregrinando. Estamos de passagem na terra, peregrinando pelo emprego, nessa existência por aqueles familiares.
Estamos de passagem. Alguns se agarram. Alguns se agarram ao emprego, família. E aí vai para Jericó, né? Que é ferramenta para crescimento e não finalidade. E aí, quando Jesus lança a mão de 3 personagens, vamos analisar esses 3 e nos situarmos nele, porque o evangelho é isso. A gente tem que se colocar nele, para que a gente tire as nossas reflexões, os nossos aprendizados. Passou o sacerdote. O que se espera de um sacerdote? Um movimento de alma, não é? Em direção ao caído. Mas Jesus fala que ele passou de longe. Reflexão para nós. Nós estamos nessa atual existência escritos como espíritas. Rótulo religioso. Podemos ser o sacerdote. Se passarmos de longe também diante das dificuldades, diante das carências dos que nos estão à volta, podemos agir como sacerdote, passando de longe, não nos sensibilizando com a dor do outro. Se não dá para fazer nada do ponto de vista de ação material, já dizia o Chico, todo mundo pode fazer uma prece. Qualquer um pode. Então, sensibilizar, pelo menos, é o primeiro passo. Diante dos caídos da estrada da vida, como esse homem. O segundo era um Levi. O que é Levi? Trazer para os dias de hoje. O Levi corresponderia àqueles coroinhas da Igreja Católica, aqueles que auxiliam os sacerdotes. O Levi, a tribo de Levi, era responsável por abrir os escritos sagrados e ler, para que os mais cultos comentassem. Então ele sabia também. É como se fosse um sacerdote, alguém que conhecia a religiosidade. Conhecia, porque não aplicou. Ficou só na cátedra, que não concretizou na ação. E aí Jesus lança a mão do terceiro personagem, o samaritano. Trazendo para os dias de hoje, o samaritano seria assim, num filme de mocinho e bandido, é para acordar, viu gente? Ele falou que ele ia fazer isso só para todo mundo acordar. Tá? Samaritano seria o bandido do filme. Por quê? Samaritano é da tribo de Samaria. Samaria era longe de Jerusalém. E aí, Jerusalém é onde tinha o templo de Salomão, que todo judeu, todo hebreu deveria ir lá, render culto a Deus. Mas como a Samaria é muito longe, então os samaritanos não iam. Aí o que eles fizeram? Construíram um templo lá no Monte Gazarim e rendiam culto a Deus lá na Samaria. Nossa, por conta disso, os irmãos de raça excomungaram os samaritanos. De má vida eram considerados samaritanos. E Jesus lança a mão desse terceiro personagem. Por quê? O que Jesus quer dizer conosco? Falar para as nossas almas usando o samaritano. Se você tem erros, se tem fragilidades, se já errou muito, não tem importância. O que importa é o que fazer daqui para diante. Igual a fala do Chico, né? Que ilustrou lá o filme Nosso Lar. Eu não posso fazer um final diferente, mas posso começar de uma outra forma e ter um outro final. É isso que Jesus está falando quando lança a mão do samaritano. E aí o samaritano, sensível a isso, e aí vai mostrar as 3 formas de amar. O samaritano se aproxima do caído. Amor de alma, não é? Aproximar-se, não é movimento? Analisou a situação. Razão. Moveu-se de íntima compaixão. Está narrado em Lucas. De coração. Continua as ações. Deitou vinho. Vinho é elemento de asepsia, porque 2000 anos atrás não tinha, viu? Álcool gel. Não tinha, não. Era vinho para asepsia. O que é asepsia para nós, no caso dos feridos, não de corpo, mas dos feridos de alma? Porque tem muita gente hoje carregando ferimento de alma. Porque ferimento de corpo, graças a Deus, bem ou mal, nós temos o SUS que trata. Mas os feridos de alma? É dentro de uma casa espírita que se trata. Por isso que casa espírita não tem que fazer outra coisa que não seja pão espiritual.
Porque por aí tem todos os demais serviços para tratar do corpo. É claro que se chegar um doentinho a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Ou um esfomeado que está com fome, a gente vai ajudar. Mas a princípio, a tarefa da casa espírita é fazer o que ninguém faz. O tratamento da alma. Vinho, asepsia, limpeza, que só a ferramenta da doutrina espírita pode nos falar. Com muita fraternidade, o meu filho, segundo a lei de ação e reação, segundo a vida eterna que as almas têm, segundo as várias reencarnações. Isso acontece por conta disso, por conta daquilo. Deitou azeite. Simbolismo do azeite. Eu não vivi muito essa época, mas meu esposo já viveu. Para que servia o azeite no passado? Por acaso nós tínhamos energia elétrica no passado? Aí como fazia luz? Queimava azeite, óleo, diesel, o que tivesse de natureza oleaginosa. Produzir luz. Só a doutrina espírita tem essa capacidade, e com muito respeito às religiões que tem também, de produzir luz espiritual, de nos debulhar um manancial de leis eternas que regem a Terra como rege o universo, para que a gente possa melhor se conduzir na Terra, iluminar nosso caminho. Porque a luz é iluminação, esclarecimento, né? Fé raciocinada. Temos fé, temos confiança, mas o porquê das coisas. E não fé cega. Não, eu acredito porque acredito. Não. Eu acredito porque tem essa lei que a gente sabe, que a gente conhece, que é a lei da física, né? A ciência hoje está avançando. Recebemos um e-mail lá, né, Valdir? Cientistas comprovam a reencarnação. Estão chegando, né, a provar cientificamente. Coisas que a gente já prova filosoficamente, porque só a razão pode assim dizer. Que mais que fez o samaritano, que é amar com a alma? Colocou as ataduras. Atadura a gente coloca nas feridas da pele, que é para não infeccionar. O que é ataduras da alma? Vou dar um exemplo. Expor a ferida da alma é, por exemplo, assim: fulano, você viu o que ciclano fez? Isso é expor a ferida da alma. Então, a atadura, como os profissionais da área da saúde têm que ter, do sigilo. Se uma alma te confessa, não exponha falando a ferida dela. Vai piorar. A atadura do companheirismo, do coleguismo, do irmão fraterno, que não fica divulgando as faltas, não fica cobrando, não fica jogando na cara. Jesus nos ensinou como ajudar o próximo. E ajudando o próximo, ajudando a nós mesmos. E amar de forças. Pega o samaritano que está caído, põe na sua montaria, leva para a estalagem. E aí é lição também, né? Porque para a gente auxiliar as pessoas, não precisa que a gente carregue eles a vida inteira. Mãe é danadinha para fazer isso. Quer carregar o filhinho de 60 anos? Ô, tadinho, não casou. Não. Olha a parábola. O samaritano parou a viagem dele? Não. Continuou o processo de evolução. Porque a evolução é assim, a gente caminha em conjunto, mas cada um vai prestar conta individualmente. É o simbolismo da cruz. Jesus esteve acompanhado por multidão, por 12 mais proximamente, e na hora da cruz, quanto que estava lá com ele? Quantos? Sozinho. É igual a escola. Professor ajuda, quase que dá a resposta. Fala assim, ó, a palavra começa com A e termina com R, mas você que tem que saber o resto. O processo de evolução é assim. A gente caminha no coletivo, mas individualmente é que nós temos que prestar conta. Então, o samaritano continua seu processo de evolução, mas não abandona. O que ele não pode fazer, ele terceiriza para quem pode. Então, é o mesmo caso, por exemplo, de eu querer ser médico para alguém que eu estou auxiliando. Eu não sou professora.
Ou eu queria ser psicóloga. Eu não sou, eu posso ser amiga. Psicóloga não. Então temos que terceirizar, né? A palavra da época, né? Terceirizar aquilo que a gente não dá conta. O samaritano fez isso, mostrando como que é ajudar. Na parábola em que Jesus nos contou as verdades espirituais. E aí, não podendo ficar, continua o seu trajeto evolutivo, mas fala para o estalageiro, cuida dele. Eu vou acompanhá-lo. Quando eu voltar, se tiver mais despesas, eu lhe pagarei. O amar com forças. Então, meus queridos irmãos de doutrina espírita, irmãos em Deus, nosso Pai, que as bênçãos do alto nos motivem, nos favoreçam a estudar o Evangelho nessas bases. Que possamos nos animar e nos motivar a estudar o Evangelho lucidamente, para que saiamos nutridos de alma para esses momentos turbulentos, que é período de transição, não de destruição. Quem não estuda fala desse momento como sendo destruição. Não é. É transição, é processo normal e natural. Na natureza nada para, até os orbes evoluem. Aí por que está essa turbulência toda? É a mesma turbulência quando você vai reformar a tua casa. Não fica boa depois da reforma? Mas durante o período de reforma, de transição, não é tumultuoso? Assim é a Terra, está em período de transição. Mas nós estamos sendo acompanhados, tal qual a reforma da casa, pelos engenheiros, pelos pedreiros que sabem o que fazem. Estamos acompanhados também da espiritualidade superior. Basta que enxerguemos, que nos afeiçoemos a eles, que busquemos, que eles nos auxiliarão. Então é um momento muito único da humanidade da Terra. Tal qual um quartinho escuro que nós temos lá de despejo em casa, que tinha uma luz de 20 velas, agora queimou a luz e foi trocada por uma de 100 velas, e você está vendo teinha de aranha, baratinha morta, ratinho que fez ninho lá no cantinho. É assim que é o período de transição. É período de ver as coisas, ter lucidez, desconstruir, não a terra, desconstruir a terra do nosso coração, que está edificada em cima de orgulho e de egoísmo. Mas tal qual o quartinho que tinha pouca iluminação e agora tem mais, na Terra em transição nós estamos com mais luzes, por isso que nós estamos vendo mais. Então, nos afeiçoemos, verticalizemos nosso pensamento para o alto das nossas preces, reflexões, nas atitudes que vamos tomar, com lucidez, com consciência, com serenidade, que nós vamos tirar ao mesmo tempo, no momento de transição, quem se manter nos telhados, como diz o sermão profético, não baixando para os campos, ou seja, manter o padrão de vibração que já conquistou e não voltando à retaguarda a fazer as mesmas coisas do passado. Para esses, o galardão será maior. Então nos afeiçoemos a Jesus, vivamos Jesus na nossa existência, conhecendo, meditando e refletindo. Muita paz a todos, e se alguém tiver interesse em estudar o Evangelho dessa forma, chega ali até o Valdir, ele manda material gratuitamente para vocês estudarem o Evangelho dessa forma. Tá? Muita paz, muito obrigada, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.